A chave de ouro para o sucesso. Emmett Fox. Realização. Há uma grande diferença entre o que você realmente acredita e no que acha que deveria acreditar, ou ainda, no que quer acreditar. Você realmente demonstra aquilo que acredita de verdade, seja ela bom ou ruim. Não é muito eficiente simplesmente saber que uma coisa não vai te prejudicar, se apenas souber disso intelectualmente. Se por outro lado perceber, mesmo que superficialmente, que não pode ser prejudicado, o caso é diferente. Não é suficiente apenas dizer que você ficará bem. É preciso acreditar. Assim também, não é suficiente dizer que Deus vai cuidar de você, a menos que você realmente acredite naquilo que está dizendo, mesmo em um pequeno grau. O único objetivo do tratamento espiritual é aumentar a sua capacidade de realizar a verdade que você já aceita, ou seja, que Deus pode e vai lhe proteger de todo o mal, e que o medo e o erro não têm poder quando você mesmo não o dá a eles. Realizar significa fazer Deus absolutamente real em si mesmo, com uma convicção subconsciente. Se você pode perceber a presença de Deus, onde antes pensava em um órgão doente, por exemplo, o órgão em questão começará a se curar. Não faz diferença se você está trabalhando para si ou para outra pessoa, ou mesmo o quão longe a outra pessoa possa estar. A lei é a mesma. De maneira prática, a maioria das pessoas acham mais fácil curar alguém dessa maneira do que elas próprias, mas não existe nenhuma razão real pela qual isso seja verdadeiro, e deve-se praticar para superar essa desvantagem. À medida que progredimos, na verdade, o número de tratamentos requeridos para uma realização se tornará cada vez menor. Alguns tratamentos podem levar apenas alguns segundos, enquanto outros muito tempo, de acordo com o temperamento do estudante e as condições específicas do caso concreto. Mas não é o tempo que conta, é o grau de realização atingido. Como meditar facilmente? Estudantes de verdade são constantemente incentivados a praticar a meditação sobre as coisas divinas. De fato, não há forma mais poderosa de oração. É a prática da presença de Deus em sua forma mais eficaz, e é a maneira mais rápida para eliminar o pecado, a doença e a desarmonia. Infelizmente, muitas pessoas têm uma ideia fixa de que não conseguem meditar. O fato é que todos podem meditar. Até mesmo as pessoas aparentemente mais materialistas constantemente meditam, apenas não meditam sobre as coisas divinas. Milhares de homens meditam profundamente sobre o beisebol durante a temporada, sem minimamente perceberem que estão fazendo isso. O que normalmente acontece é o seguinte: John Smith levanta pela manhã, pega todos os problemas de sua vida, os quais deixou suspensos antes de ir dormir. Ele desce para o café da manhã e se envolve numa conversa sobre assuntos de família. No caminho do trabalho, compra um jornal, lê algumas manchetes e em seguida pega o transporte. Ele encontra um assento e, ao retomar a leitura, encontra a página sobre beisebol. Ali, ele lê regularmente por 10 ou 15 minutos. E agora uma mudança acontece.
ele é absorvido pelo que está lendo. Todas as outras questões se dissipam da sua mente. Problemas familiares e profissionais, questões políticas, criminalidade. Tudo é esquecido. Ele se perde na contemplação do assunto de seu interesse. Em sua mente, ele critica a gestão do seu time favorito. Possivelmente pensa nas mudanças que gostaria de ver feitas, nas regras do jogo e muito mais. Então, após esse período de profunda imersão, o homem se dá conta de ter chego ao seu destino. Aqui está um exemplo excelente de uma primeira classe de meditação, salvo que se concentrou no beisebol, ao invés das coisas divinas. Este homem concentrou-se naquele assunto por 10 ou 15 minutos e assim ficou longe do fluxo geral dos pensamentos habituais. Tendo feito isso, ele passou a pensar sobre o beisebol, até que foi absorvido por ele. Sua técnica foi perfeita. Agora, se você vai imitá-lo, deve reservar 10 ou 15 minutos para ler um texto espiritual e pensar em Deus. Talvez sobre seus 7 principais aspectos, sobre seu eu espiritual, sobre a verdade do ser, sob qualquer forma, e terá feito uma maravilhosa meditação também. E se fizer isso, não poderá deixar de manifestar resultados notáveis. Em casos de perigo ou tempos de perigo, a melhor oração ou tratamento é estar ciente do poder protetor do amor de Deus. Onde o perigo é imediato, um tratamento rápido é: Deus está aqui. Ou então, Deus está comigo. Isto será suficiente porque a urgência do problema dá mais peso espiritual ao tratamento. Um caso oportuno aconteceu com uma mulher que estava descendo a escada rolante do metrô, trajando um vestido longo, quando a barra da saia acabou sendo capturada pela lateral do degrau. Ela imediatamente começou a dizer: Deus está me ajudando. Deus está me ajudando. E se aproximando do final da escada, várias pessoas correram para ajudá-la e ela não sofreu nenhum dano, e mesmo o seu vestido permaneceu intacto. Mas você não precisa aguardar um perigo para fazer o seu tratamento. Uma boa prática é adotar a leitura do Salmo 91 todos os dias. Este salmo abrange todos os tipos de situações, por vezes simbolicamente, e pode ser resumido na seguinte extração: aos seus anjos, ele dará a ordem a teu respeito. Em todo trabalho espiritual, seja pela oração, tratamento ou meditação, mantenha uma confiança quieta, porque você confia em Deus e Ele responderá. Lembre-se de que você realmente tem um anjo em seu ombro. Palavra de poder. A palavra de poder é em si uma chave de ouro, pois, como pontuou Emmett Fox, ela abre a porta para uma vida abundante e bem-sucedida. É a ideia básica em todo o esquema da criação. Como Jesus entendia e como Emmett Fox ensinou, a palavra se refere a qualquer questão formulada e pensada a partir da essência de Deus em si. João, que provavelmente entendeu o ensinamento interno de Jesus melhor do que qualquer um dos outros discípulos, começa seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Este é o Logos, a palavra, o princípio incriado.
A isso podemos associar o início do Gênesis bíblico, quando dos 7 dias da criação. Você notará que Deus diz: haja luz, e não haverá. Haja luz, e a luz se fez. Haja um firmamento, e o firmamento veio a ser. Esta é a ideia básica por trás da criação. Conta como tudo é criado, seja pela mente de Deus ou do homem. Tudo começa com o pensamento. Deus não tem uma pilha de planetas e estrelas para escolher e em seguida colocá-las no firmamento. Se esse fosse o caso, teria havido uma criação anterior. Não, foi puramente uma ação mental de haver algo. Em outras palavras, era a expressão de uma ideia-palavra na mente de Deus. Falamos sobre a mente de Deus, mas na verdade, Deus é mente e não há nada mais. Jesus compreendeu essa ideia, esse processo, tão completamente que ele podia pronunciar a palavra uma só vez, e a cura, a demonstração de prosperidade ou qualquer outra manifestação ocorria imediatamente. Jesus deixou os hebreus surpresos quando um centurião romano pagão se aproximou dele para que curasse o seu servo, que estava às portas da morte. Então, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Esse comandante romano tinha conhecimento suficiente de que Jesus curava e disse: dizei uma só palavra e meu servo será curado. E Jesus, reconhecendo a grande fé e compreensão deste centurião, disse: vá para casa, seja como acreditaste. E naquela mesma hora o servo foi curado. Este é um exemplo muito claro do processo de cura espiritual. Mas a mesma ideia fundamentou todas as curas de Jesus. Esta é a palavra de poder, como Jesus ensinou e demonstrou. É a palavra que Isaías, um dos maiores profetas, declarou: assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Emmett Fox estava profundamente consciente do uso da palavra, obtendo resultados, muitos dos quais dramáticos. Ele foi capaz de limpar a mente, como ele disse, da dificuldade, e em seguida a cura foi realizada. A capacidade de falar a palavra de poder não é apenas uma questão de fazer algumas afirmações, mas tem de ser construída ao longo de um período de tempo através da oração e da meditação. Jesus era um homem de oração e muitas vezes subiu para as montanhas para recarregar suas baterias espirituais, assim como Paulo fez quando seguiu para o deserto por alguns anos, a fim de purificar seu pensamento. Moisés, do mesmo modo, não poderia ter realizado a sua missão sem a comunhão constante com Deus. Emmett Fox gastava horas em oração e meditação, não apenas para uma cura ou outra demonstração, mas para manter sua conexão com Deus. Para aqueles que queiram aumentar seu poder de oração, ele recomenda esta chave de ouro como um exercício espiritual diário que ele denominou a Palavra de Poder. Eu sou o Espírito Divino. Em Deus eu vivo, me movo e tenho o meu ser. Eu sou parte da autoexpressão de Deus e, portanto, expresso perfeita harmonia. Eu sou uma individualização da onisciência divina.
Tenho conhecimento direto da verdade, intuição perfeita e percepção espiritual. Eu sei. Deus é a minha sabedoria, então eu não posso errar. Deus é a minha inteligência, então eu sempre penso justamente. Não há desperdício de tempo, pois Deus é o único doador. Deus trabalha através de mim, por isso estou sempre trabalhando com razão, e não há perigo de orar de forma errada. Eu encontro a coisa certa, de maneira certa, no momento certo. Meu trabalho é sempre bem feito, porque ele é a obra de Deus. O Espírito Santo sempre me inspira. Meus pensamentos são frescos, inovadores, claros e poderosos com a força da onipotência. Minhas orações realizam-se como obras do Espírito Santo, poderosa como a águia e gentil como a pomba. Elas saem em nome do próprio Deus e não podem voltar para mim vazias. Elas realizam o que me apraz e prosperam naquilo para que eu enviá-las. Agradeço a Deus por isso. A ideia subjacente a este exercício diário é estabelecer no subconsciente a crença de que realmente temos o poder da palavra falada, e o uso contínuo desta oração ajuda para que isto se realize. Enquanto Emmett Fox, em sua própria vida e ensinamentos, seguiu a prescrição de não usar fórmulas prontas, ele também entendeu que, em ocasiões especiais, em tempos de grande estresse, a mente de determinado indivíduo pode estar muito cheia de medo de formular qualquer coisa carregada de negatividade. Por conseguinte, percebeu o valor de ter certas afirmações e tratamentos indicados prontos como uma aplicação válida. Um dos tratamentos muitas vezes utilizados por ele em cultos e reuniões é o seguinte: Deus é vida infinita. Deus é amor ilimitado. Deus é infinita inteligência. Deus é sabedoria insondável. Deus é beleza incomunicável. Deus é o princípio imutável do bem perfeito. Deus é a alma do homem. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, e tenho o poder da palavra. Quando eu uso a palavra, ela sai e não pode retornar vazia. Ela faz a coisa para a qual eu a enviei. Essa palavra sai de mim carregada com o poder de Deus. Agora, falo a palavra em meu nome. Neste momento você deve dizer o seu nome completo. Invoco o poder de cura do Cristo e afirmo que o poder de Deus está agora desperto em mim, enchendo minha alma com paz, vida e alegria. Deus é luz, e essa luz preenche minha alma. Minha alma é como a sarça ardente que queima com o poder de Deus e não é consumida por ele. Não há recantos escuros em minha vida, nem complexos ou neuroses, nem receios ou dúvidas. Nenhuma escuridão das velhas crenças paira sobre mim. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é vida, e a vida constrói cada célula do meu corpo. O amor divino varre com sua vida todas as toxinas e quaisquer outras substâncias que não devam estar no meu corpo. Ele reforma, recria e regenera todos os meus órgãos e tecidos e os preenche com a sua própria vida divina. Eu afirmo que a paz de Deus me envolve e me preenche.
que a paz segue comigo como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Em paz, saúde e harmonia eu habito. Afirmo que o poder de Deus segue diante de mim e faz o meu caminho reto. Ele abre o caminho para a verdadeira prosperidade, liberdade e crescimento espiritual ilimitados. Eu afirmo que Deus está trazendo para a minha vida as pessoas certas a quem possa servir e que podem me ajudar, e que aqueles que me desejam o mal desaparecerão e prosperarão em outro lugar. Afirmo que tudo o que Deus é está agora trabalhando para me guiar ao meu verdadeiro lugar. O universo externo é apenas uma imagem, e o poder de Deus é a mudança desse cenário, me conduzindo ao lugar ao qual pertenço agora. Uma só presença, uma só provisão, uma só mente, um Deus, uma lei, um elemento. Eu sou parte dessa presença divina e nessa presença habito para sempre. Creio que, de acordo com a minha fé, assim será feito a mim. Esta oração pode ser usada como uma meditação diária até que o subconsciente se torne completamente saturado com as ideias espirituais que ela evoca. Chegará um momento em que você saberá que elas são verdadeiras para você e em você, e você fará uso da palavra com autoridade. Saiba que qualquer dos trechos deste tratamento pode ser utilizado separadamente como uma afirmação a ser usada em casos ou situações particulares. Sua história de sucesso. Talvez com o tempo, muitas curas sejam operadas sobre a Terra e as instruções espirituais de Emmett Fox sejam esquecidas pelas novas gerações que cheguem. Mas seu legado permanecerá disponível por aqueles que desejam homenageá-lo através da chave de ouro que ele deixou, porque ela tem como fonte de revelação a Bíblia. Em sua primeira conferência em Nova York, ele despertou seus ouvintes para o imenso valor prático da Bíblia em suas vidas. Ele instruiu todos a escreverem na primeira página de suas Bíblias, em letras grandes, "Isto fala sobre mim". Então, leia as primeiras 3 palavras do texto sagrado, onde encontrará "No princípio, Deus", e perceberá que Deus deve ser o início de cada empreendimento em sua vida. Inúmeras pessoas me disseram que antes de ouvir Emmett Fox falar, elas liam a Bíblia como um livro sagrado, uma literatura maçante, às vezes inacreditável. Desse modo, a Bíblia era pouco mais do que um coletor de poeira em alguma prateleira ou mesa. Recordo a história de uma senhora que estava doente e foi visitada pelo ministro local. Depois de falar com ela por algum tempo, ele perguntou: "Você tem uma Bíblia em casa?" A senhora respondeu: "Eu não vivo sem uma." Então ela chamou seu filho, a quem disse: "Johnny, traga para a mamãe o livro que ela tanto ama." E Johnny apareceu carregando um catálogo de compras do Sears Roebuck. Emmett Fox mudou tudo isso para milhões de pessoas. Lembro-me bem de uma mulher judia, membro do templo Emanuel, na Quinta Avenida, dizendo que nunca havia compreendido sua própria religião até ouvir a explicação de Emmett Fox das Escrituras. Ela nunca houvera entendido a história de Abraão até desenvolver sua fé racional,
o que lhe garantira tomar consciência das realizações surpreendentes que a fé tinha forjado. Ela afirmou ainda que, para ela, Moisés passou a ser uma pessoa real, com um vasto conhecimento da verdade de Deus e que, inclusive, ganhou uma melhor compreensão sobre Jesus Cristo. Naquela época, os católicos assistiam primeiramente à missa e logo depois seguiam para as reuniões com Emmett Fox. E não só os membros das variadas denominações religiosas participavam de suas atividades, mas muitos ministros dessas mesmas instituições também. Em 1934, foi publicada a interpretação de Fox do Sermão da Montanha. Ele imediatamente se tornou um best-seller entre os livros religiosos e assim se manteve desde então. Ele se tornou um clássico religioso, um livro-texto de base não apenas para o movimento metafísico, mas tem sido utilizado em muitas das igrejas tradicionais também. Através de uma inspiração e profunda compreensão, Dr. Emmett Fox mostra Jesus, em seu famoso Sermão da Montanha, como uma chave de ouro para o sucesso na vida moderna. Mesmo os ensinamentos aparentemente obscuros e contraditórios, como por exemplo, o preceito de Jesus para não resistir ao mal, é uma instrução vital para lidar com problemas difíceis da vida. Alguns anos atrás, um jovem contador veio me ver para partilhar sua experiência com o Sermão da Montanha. Ele estava passando por tempos difíceis em seu escritório, não recebendo a remuneração nem a promoção que sentia merecer. Como consequência, ele percebeu que sua esposa e filho estavam sofrendo e havia uma boa quantidade de atrito em casa. Embora tentasse, a situação não apresentava melhora. Mas Deus opera de maneiras misteriosas. Ao caminhar a pé na estação de metrô uma manhã, em seu caminho para o escritório ele viu um livro na vitrine de uma livraria, cujo subtítulo podia ler: A Chave para o Sucesso na Vida. Ele murmurou: "Isso é certamente do que eu preciso." Mas quando leu o título, O Sermão da Montanha, o seu espírito decaiu, pois ele era um judeu e pensou que um livro sobre Jesus seria um pouco demais para ele. Mas fazendo aquela rota diariamente, sempre passava pela mesma livraria e o subtítulo continuava chamando sua atenção: A Chave para o Sucesso na Vida. Por fim, ele não conseguiu resistir e comprou o livro. Mas agora tinha outro problema. Ele não se atrevia a levar o livro para casa por medo de ofender sua esposa, que era bastante comprometida com a religião judaica, mais do que ele próprio, inclusive. Assim, decidiu ler o livro durante suas horas de almoço e mantê-lo em sua escrivaninha. Ele leu e releu o livro, admitindo que sua maior dificuldade era aceitar o nome de Jesus Cristo. Mas no final das contas, o livro literalmente transformou a sua vida. Não demorou muito antes de ter um novo emprego, com um substancial aumento de salário e, eventualmente, toda a dificuldade em casa desapareceu. Outro caso que demonstra o poder dos ensinamentos de Emmett Fox foi de um marido e sua esposa que foram convencidos a ir para suas reuniões. Uma quarta-feira compraram uma cópia de O Sermão da Montanha e, após a leitura, tiveram sua vida mudada completamente. Eles nutriam em seus corações o desejo de ter um rancho no meio-oeste. Agindo sob inspiração, se estabeleceram em Idaho e tornaram-se fazendeiros bem-sucedidos. Tal é o poder de O Sermão da Montanha, agora disponível em francês, espanhol, grego, alemão e português. Depoimentos incríveis se seguiram a partir de indivíduos das mais diversas profissões religiosas, atestando mudanças completas em suas vidas.
Emmett Fox continua seu desdobramento da Bíblia como fonte de poder prático, através do uso da potência do pensamento construtivo, que, entre outros tópicos, traz o significado interno de uma série de salmos. Em Os 10 Mandamentos, Emmett Fox dá um novo significado às regras de condutas dadas a Moisés, ilustrando de forma construtiva as advertências sobre tudo o que vem com "tu não deve". Desse modo, o indivíduo é levado a perceber que ele não tem que tomar qualquer coisa de ninguém, porque na verdade não pode, pois todas as coisas são suas, por direito de consciência e somente dessa maneira. Em 1963, em sua publicação Diagramas para a Vida, Fox revela que a Bíblia é realmente o grande diagrama do destino do homem. Depois de ter atravessado as provações e tribulações, virão os sucessos e triunfos da vida, e você emergirá como a mulher vestida com o sol, tendo a lua aos seus pés e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Você percebe que nasceu para ser livre em atendimento à visão espiritual. Você está pronto para triunfar sobre todos os desafios. E, finalmente, você sabe que é uma joia feita por Deus. Não mais terá de seguir segundo os ventos do destino. Vocês são os 7 vezes 7, 12 vezes 12, a medida de um homem. E Emmett Fox termina com uma explicação de um dos símbolos mais complicados de ser encontrado em qualquer lugar na literatura, oculto no livro da Revelação de Jesus Cristo, entregue a João. Vejamos algumas das coisas que Emmett Fox diz sobre a Bíblia e sua história de sucesso. A Bíblia é o mais precioso bem da raça humana. Ela contém a chave para a vida. Ela nos mostra como viver de modo a demonstrar saúde, liberdade e prosperidade. Reúne a todos nós ao próprio nível de elevação de Deus. Ela tem uma solução para cada problema. Aliás, é a maior obra literária já compilada e, de longe, o mais interessante de todos os livros. A nossa versão comum do Rei James contém a maior e melhor tradução já escrita. No entanto, o valor real da Bíblia reside na interpretação espiritual. As maravilhas contidas no exterior da Bíblia é muito menos do que 1% do seu interior, escondido por trás dos símbolos. Se você estiver lendo a Bíblia sem a interpretação espiritual, você não encontrará sua verdadeira mensagem, porque ela está abaixo da superfície. A Bíblia externa é maravilhosa, mas a Bíblia interna traz o dom supremo de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras. Mateus 22:19. A Bíblia não se destina a ensinar sobre história, uma biografia ou ciência natural. Destina-se a ensinar psicologia e metafísica. Estas oferecem basicamente os estados de espírito e leis da atividade mental, e qualquer outra coisa é apenas incidental. Cada um dos principais caracteres da Bíblia representa um estado de espírito que qualquer um de nós pode experimentar. E os eventos que acontecem com os muitos personagens ali contidos ilustram as consequências para nós de entretermos esses estados de espírito, para o bem ou para o mal. Alguns dos personagens bíblicos, como Moisés, Elias e Paulo, são figuras históricas. Eles eram verdadeiros homens que viveram na terra e fizeram obras que lhes foram atribuídas. No entanto, eles também representam estados de espírito e, por sua vez,
retratam diferentes estados da mente, em tempos diferentes, de acordo com o desenrolar de suas vidas. Outros personagens bíblicos, como Adão e Eva, o filho pródigo, o bom samaritano ou a mulher escarlate do Apocalipse, são naturalmente ficção e nunca tiveram uma existência real. Mas eles expressam estados de espírito também, e sempre de uma forma extremamente simples e ilustrativa. Os principais eventos da Bíblia descrevem as consequências que se seguem a determinados estados de espírito. A fé e compreensão de Moisés, que garantiu a libertação do Egito, citada no livro de Êxodos, e de Pedro em relação à prisão, citada em Atos. E essas qualidades não libertarão ninguém da mesma forma, mas de uma prisão do pecado, do medo, da dúvida ou alguma outra limitação humana. Agora, um estado de espírito não pode ser visto ou imaginado diretamente como um objeto material. Ele só pode ser descrito indiretamente, por um discurso figurado, uma alegoria ou parábola. Mas, infelizmente, as pessoas sempre tendem a tomar a figura de linguagem ou a alegoria literalmente, valorizando o aspecto externo e perdendo com isso o real significado que se encontra escondido. O véu de Ísis passa a ser adorado, enquanto Ísis é esquecida. Outro mal que se segue a partir desta atitude é que, uma vez que muitas das parábolas, obviamente, não podem ser literalmente verdadeiras, essas pessoas incapazes de aceitar a autenticidade histórica acabam por rejeitar a Bíblia por completo, como um conjunto de falsidades ou mitos. Esta foi a atitude de Ingersoll na América, Bradlaugh na Inglaterra e muitos outros. O fundamentalista, por outro lado, impõe violência ao senso comum na tentativa de fazer acreditar que estas parábolas são literalmente verdadeiras, enquanto no fundo do seu coração, que é o lugar que importa, ele realmente não pode acreditar nelas. E isso gera um perigoso conflito em seu subconsciente. Qualquer texto na Bíblia pode ser tomado no presente, passado ou tempo futuro, porque Deus está fora do tempo. Os heróis da Bíblia são representados como tendo muitas falhas inicialmente. Moisés matou um homem antes de obter sua iluminação, e Paulo apedrejou os primeiros cristãos enquanto seu nome ainda era Saul. Mas cada um deles gradualmente superou suas falhas através da oração e do jejum. E isso é muito encorajador para nós. A Bíblia ensina que as condições e eventos exteriores não são importantes em si, mas apenas na medida em que expressam necessariamente a caracteres, a consciência do assunto. A Bíblia é infinitamente otimista, mas nunca poliana. Não diz que tudo vai dar certo. As coisas não vão ficar bem a menos que você adote o pensamento correto para que isso aconteça. Ela ensina que os pensamentos e crenças negativas, especialmente o pecado de limitar Deus, Salmos 78:41, podem fazer todos os tipos de problemas e sofrimentos. Pensamentos errados só podem trazer resultados errados. Não é um guia rápido para ficar rico. Ela ensina que, se você tem fé em Deus, Ele vai suprir suas necessidades em abundância. Ela não ensina que você só tem que pedir o que quiser, pensando que Deus deve obedecer às suas ordens. Esta ideia absurda geralmente termina em desastre. A verdade é que você só pode demonstrar o que você realmente traz na consciência. E o que você tem na consciência, você deve demonstrar.
Não se trata da mente sobre a matéria. Ela ensina que o que vemos ao nosso redor são os próprios pensamentos e crenças objetivados. Assim, não tente dominar algo fora da sua mente, mas mude-a para obter a transformação que deseja. Não finja que seu problema é imaginário. A Bíblia ensina que o problema é uma experiência e que essa experiência pode ser dissolvida ao se perceber a presença de Deus. Também não se trata de cura pela fé, no sentido comum de uma luta contra um suposto mal verdadeiro, através de uma fé cega e força de vontade. Ela ensina uma compreensão inteligente da fé, baseada na toda-poderosa presença bondosa de Deus. A Bíblia não traz conteúdo panteísta, pois este, como geralmente entendido, dá ao mundo exterior uma existência separada e substancial, e diz que ele é parte de Deus, incluindo todo o mal e crueldade que nele se encontram. A verdade é que Deus é a única presença e o único poder, que ele é inteiramente bom, que o mal é uma falsa crença e que o mundo exterior é a expressão de nossa própria mente. A Bíblia nos apresenta a oração como meio para afirmar o hoje como perfeito. Apenas você quem pode negar a promessa olhando para trás, para o ontem. Lembre-se da mulher de Ló. Ela se transformou em uma estátua de sal. O sal é um conservante, e na Bíblia simboliza que aquele que se permite reter o passado com tenacidade acaba acorrentado às condições antigas, ao passo que ela, a Bíblia, nos ensina a seguir adiante, com novas ideias e aspirações, rumo a novas aventuras. Não adie a leitura da Bíblia para que tenha, e tenha em abundância. Comece hoje mesmo e leia alguns versos todos os dias. E a fim de fazer isso com uma maior compreensão, Emmett Fox afirma que, através dessa prática, não abrimos apenas a Bíblia, mas abrimos as nossas vidas também. O medo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111:10. E em Provérbios 1:7 é o princípio do conhecimento. Este uso do termo temor tem confundido muitas pessoas, porque a verdade é que o medo é totalmente mau e, de fato, é o único inimigo que temos. Você pode curar qualquer condição se for capaz de se livrar do medo atrelado a ela. Problemas ou doenças não são nada menos que um medo subconsciente impresso em nossa realidade. É uma verdade afirmada inúmeras vezes que proclama: não temos nada a temer, senão o próprio medo. Como então explicar a expressão de temor difundida no texto sagrado? A resposta é que na Bíblia, o temor a Deus significa reverência, não medo no sentido usual da palavra. Reverência a Deus é o princípio da sabedoria. Mas como podemos demonstrar reverência a Deus? Não através de rituais sofisticados ou orações hipócritas, mas vendo a Deus em toda a parte, recusando-nos a reconhecer qualquer coisa como contrária a Ele e, assim, viver a vida de Cristo. A confiança é a adoração. Você adora o que quer que confie, então, você está confiando mais no mal ou no bem? No medo ou em Deus? O que você está adorando? Este é o teste. A ira.
Há muitas referências na Bíblia sobre a ira de Deus. Isto tem intrigado muitos estudantes da metafísica, pois, como sabemos, Deus é amor e sua ação sempre oferece cura, conforto e inspiração. A explicação para esse aparente dilema é que a palavra ira na Bíblia realmente significa uma grande atividade que acompanha ou precede a cura de qualquer condição negativa. Nós podemos comparar isso à limpeza de uma casa, quando, primeiramente, tudo tem que ficar literalmente de cabeça para baixo. Além disso, quando você cura um doente pela oração, ele frequentemente piora antes que a cura venha. Esse é o tipo de crise, é o real significado da ira. Em 2 Crônicas 34:25, por exemplo, somos informados que a ira do Senhor será derramada sobre o povo, porque eles têm adorado falsos deuses. Isso significa que quando acreditamos na limitação e temos pensamentos negativos, o problema se seguirá. Mas basta um tratamento para que o mal seja desfeito e a paz e a harmonia reinem em nossas vidas. É assim que se apresenta a ira de Deus. A oração de Abacuque ilustra a angústia mental que muitas vezes acompanha a atividade ou ira de Deus em nossas almas, quando dificuldades vêm à superfície para serem limpas e um período de estresse surge antecedendo a manifestação. Em Salmos 76:10 está escrito: certamente a ira do homem redundará em seu louvor. Isto significa, mais uma vez, que a agitação em nós causada por nossos problemas nos conduzem de volta a Deus, e daí vem a nossa superação. A Bíblia sempre apresenta problemas e infelicidades, as quais se convertem em harmonia e alegria quando se volta para Deus. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmos 107:20. Eu sou o que sou. Êxodo 34:14. Este é um dos principais termos bíblicos para Deus. Significa ser incondicionado. Quer dizer que o supremo poder criativo é absolutamente ilimitado. É uma tentativa, uma forma razoavelmente bem-sucedida para expressar, tanto quanto a linguagem pode, a infinidade de Deus. Eu sou significa que você, indivíduo, é uma afirmação da existência e que precisa ser qualificada de alguma forma. Dizemos, por exemplo, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou um americano, eu sou um brasileiro, eu sou um advogado, eu sou um padeiro. Em cada caso, declaramos um fato importante sobre nós próprios, e nessa mesma medida, nós nos limitamos a nós mesmos, não em um sentido negativo, mas de forma positiva e construtiva. Se eu sou um americano, eu não sou um brasileiro, e se eu sou um homem, eu não sou uma mulher. Ora, Deus é absolutamente ilimitado, e a única frase que pode expressar isto é: eu sou o que sou. Eu sou o quê? Eu sou puro ser incondicionado, ilimitado e sem qualquer especificação. Se afirmarmos que Deus é qualquer coisa em particular, isso implicaria limitação, ou pelo menos uma circunscrição, mas Deus é ilimitado. É uma característica humana ser algo em particular e não tentar ser tudo, porque ele é uma individualização. Se você tentar tocar todas as notas da escala musical juntas, só obterá um ruído confuso. Música consiste na seleção e grupamento especial de certas notas.
No universo de Deus, cada um de nós tem o seu lugar, e nossa tarefa é encontrá-lo, a fim de desempenharmos nosso papel corretamente na grande orquestra. Deus é o grande maestro, e toda a orquestra também, ilimitado e infinito. Continuaremos na próxima parte.